tarde a todos. Hoje, mais uma instância dos nossos seminários do Caju. Hoje, teremos o prazer de ouvir a nossa colega Patrícia Schutz. Não sei se falei correto, Patrícia, depois você me diz, né? A palestra vai ser Direitos Humanos e Políticas de Inclusão para Pessoas com Deficiência no Brasil, Expansão ou Contestação. Para quem não se lembra, nós fazemos, a Patrícia faz a apresentação dela, ela tem o tempo que ela quiser para apresentar, e depois a gente dá uma pausa de 5 minutos para fazermos as perguntas. Lembra a todos que o evento está sendo gravado. Então, antes de passar a palavra para a Patrícia, eu vou passar para Luiz Roberto para apresentar a nossa palestrante. Luiz? Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação especial poder apresentar nossa colega Patrícia Schutz aqui, que foi inclusive nossa colega de departamento de 2008 a 2011. E contra a minha vontade, resolveu sair do departamento. Eu digo contra a minha vontade, que eu era chefe de departamento, mas não consegui convencê-la a ficar, o que é uma das falhas da minha trajetória, é não ter tido sucesso nesse aspecto. Mas eu entendi as questões os motivos da Patrícia, que estavam relacionados com a vida pessoal dela, e fazia todo sentido. Eu só lamentei, inclusive porque a Patrícia, já que nós estamos no Caju, era assim, uma participante nata do Caju. Os temas de interesse de pesquisa dela são claramente os mesmos do Caju, né? Tanto no que concerne a administração de conflito, antropologia do direito, antropologia da política, demandas de direitos de cidadania, direitos humanos. Aliás, essas são temas, inclusive, que estão associados à fala dela hoje, que reúne mais ou menos tudo isso. Ela também tem uma contribuição interessante na área de ética de pesquisa. Editou um livro junto com a Soraya, que eu tive até a oportunidade de colaborar. Também uma coletânea bastante interessante, depois de um evento que elas organizaram. E a Patrícia, embora seja muito jovem, não é mais uma jovem doutora, porque segundo as regras da CAPES, depois de 10 anos de doutorado, a pessoa já não é mais uma jovem doutora, mas ela concluiu muito cedo, como vocês podem ver, mas é doutora desde 2005. Então, ela já não está mais nessa categoria. E ela fez enfim, acho que a graduação também, mas o mestrado e o doutorado na URGS. Né? O doutorado foi com a orientação da Cláudia Fonseca. E o mestrado, que eu nunca tinha, de fato, pensado no seu mestrado, eu vi hoje, passando assim, que o seu mestrado foi sobre experiência de ficar com os alunos da... Não com ficar com os alunos. Sobre. Não foi isso que eu quis dizer. Mas como eles, né, viviam essas experiências. Os alunos da URGS, creio eu, né, alunos de graduação, de ficar, que é um tema mais distante um pouco digamos assim, dos seus temas do doutorado para cá. A Patrícia publicou vários artigos, né, capítulos de livros, organizou vários livros e tem um livro autoral que é sobre... Agora eu esqueci o título, vou ver aqui. Práticas de Justiça, né? Antropologia e Modos de Governo na Infância e Juventude, que é um pouco produto da tese de doutorado. O livro foi publicado um pouco depois. E é um livro que tem, além do tema específico, tem uma discussão interessante sobre a antropologia do direito no Brasil também, na introdução. Bom, teria muita coisa a falar da Patrícia, mas eu não vou tomar mais o
o tempo dela e dos colegas e passar logo a palavra para ela apresentar, mas já agradecer a disponibilidade de vir aqui falar conosco, inclusive nesse tempo complicado de pandemia, que ao mesmo tempo que a interação por vídeo facilita, ela, como nós estávamos conversando antes, ela pode ser muito cansativo por causa da intensidade do tempo que nós acabamos empregando a isso. Mas muito obrigado por aceitar estar aqui conosco. E estamos aguardando, então, a sua fala, Patrícia. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Patrícia, é com você. Então, tá ótimo. Então, muito obrigada, Luiz Roberto. Muito obrigada, Luiz Eduardo. Para mim, quero dizer que é uma satisfação estar com vocês, né? Tem muitas pessoas queridas, aí o Daniel também, o Marcos, a Raíssa, a Mariana, né? Eu quase me sinto em casa no Caju. Não me sinto mais em casa porque realmente depois da minha vinda para a volta aqui para Porto Alegre, não tivemos mais nenhum contato, assim, nenhuma mesa que eu me lembre, né? Mas sim, com certeza compartilhamos muitos eventos na Unbox, na aba, exatamente por essas afinidades temáticas, né? Então, quero ressaltar a minha admiração por toda a obra do Luiz Roberto, Luiz Eduardo, Daniel, são Marcos, né? São referências fundamentais assim para toda a antropologia que eu faço, venho fazendo. E, além disso, amigos muito queridos. Assim, tive uma experiência maravilhosa na UNB, que sempre lembro com muitas saudades, né? Então, para mim, eu disse hoje de manhã que estávamos numa reunião da ABA com os Eduardo, eu estou ansiosa, né? Mas também com essa questão de essa ideia de poder falar alguma coisa razoavelmente interessante num grupo de pesquisa tão dinâmico e com pessoas tão referência, né, que fazem trabalhos de tanta referência para mim. Eu, então, optei por escolher um tema de pesquisa, uma problemática, uma apresentação para vocês, mais nova, né, nessa minha trajetória profissional, que agradeço muito que o Luiz Roberto trouxe à tona aqui, e que sempre é muito desafiadora, né? Coisas novas são sempre muito desafiadoras. Mas então estou me sentindo muito desafiada com esse novo tema que trabalhei, que é a questão que estou trabalhando, né? Que é a questão da deficiência. Como o Luiz Roberto salientou anteriormente, eu tenho trabalhado, acho que com essas questões que se relacionam, né, com esse cruzamento entre justiça, cultura e subjetividades. Trabalhei muito a partir do meu doutorado, né, com a questão da infância e juventude. Depois trabalhei com pesquisas sobre justiça restaurativa, pesquisas sobre população de rua e, mais recentemente, que a população de rua, que era o tema que eu estava trabalhando, junto com essa questão sobre Estado, né, sobre uma antropologia do Estado e da política, e foi ali que comecei a me interessar a partir dessas questões relacionadas à militância política e as formas de mobilização e luta por direitos humanos, né? Isso já aparecia na questão nas pesquisas sobre infância e juventude, mas veio com muito mais dinamismo a partir da minha interlocução com o Movimento Nacional da População de Rua. E no ano de 2018, para não dizer que o meu doutorado, que já não sou mais jovem doutora, para os trâmites brasileiros aqui, né? Mas o British Council, ele tem uma bolsa, né? Ele tem alguns financiamentos de pesquisa, ele tem uma bolsa para jovens doutores, né? São pesquisadores com até 15 anos de doutorado, então eu me encaixava nessa
forma, né, de legibilidade, e acabei, então, também produzindo um projeto que foi, na verdade, feito em equipe, é um projeto de equipe, foi no meu nome, exatamente porque eu era a pessoa que tinha, que trabalhava com essas questões, né, sobre políticas públicas, sobre direitos, e com menos de 15 anos de doutorado, mas que envolveu uma equipe, tem envolvido uma equipe grande de pessoas, a professora Cláudia Fonseca, a Séries Victora, a Valéria Aidos, que é uma pós-doutoranda, foi minha orientanda, que foi por ela que entrei nessas discussões sobre deficiência, né? Ela estudou as políticas de cotas para as pessoas com deficiência, e também Helena Fitz, que está acabando seu doutorado agora e que trabalha com a questão do cuidado, né? Então, esse é a equipe da URGS, sendo que esse projeto é em colaboração com a University College of London, com a Sarah Gibbon e Kelly Robinson, né? Então, temos feito, esse é um projeto que busca desenvolver áreas específicas, né? E formar grupos de pesquisadores. E nós achamos que essa temática da deficiência seria absolutamente importante de ser trazida e formular um projeto, porque já vinha tendo uma discussão interessante, inclusive nos âmbitos das reuniões da ABA, da Unpox, o início das mesas, né? Tem mesa sobre esse assunto, que foi, nesse âmbito, muito relacionada com a questão dos direitos humanos. Por isso até que eu me envolvi, estava na Comissão de Direitos Humanos da ABA, e eles me convidaram também para fazer a abertura da mesa. Que eram, né, grupos de pessoas, ativistas novas, Anaí Guedes e Adriana Dias, que começaram a organizar ativistas e antropólogas, né, em formação, acabando seu doutorado, começaram a organizar, então, mesas sobre essa temática. Esse campo vem florescendo no Brasil, temos aí o Anuário Antropológico, tem um dossiê, o primeiro dossiê foi da revista Anuário Antropológico, e vamos fazer um outro dossiê também agora na revista Horizontes Antropológicos. Então, só para dizer que é um campo bastante dinâmico, né? Muito ativo e muito engajado, tanto no ponto de vista acadêmico quanto no ponto de vista das lutas políticas, né? E bastante conflitivo. E uma das coisas que eu queria falar um pouco para vocês também é parte dessas lutas, né? Dessas competições, vamos dizer assim, por direitos e para o alargamento ou para o constrangimento dessa categoria deficiência como uma categoria de luta política. Então, eu queria apresentar algumas reflexões, queria dizer para vocês que esse projeto, né, um pouco explicando antes de entrar na questão, mas esse projeto, então, ele prevê uma série de seminários, de capacitações, de cursos que a gente tem feito e visitas, né? A Sarah Gibbon e Kelly Robinson já vieram aqui no Brasil, nós também fomos para Londres, e publicações e também pesquisa. No âmbito da pesquisa, a gente tem uma pesquisa sendo feita pela Valéria sobre a militância de mulheres autistas, pesquisa feita por Helena Fitz também no Morro da Cruz, que é uma comunidade periférica de Porto Alegre. Eu estou fazendo uma pesquisa que eu vou falar um pouco para vocês, mas que com a questão da pandemia se encerrou, né? Não se encerrou, mas continuou de outras bases, não tanto quanto eu tinha planejado inicialmente, né? Que é sobre a militância e essas formas de legibilidade, de inscrição política das pessoas com deficiência no Brasil, e também uma pesquisa mais coletiva que é sobre viver com deficiência numa comunidade de baixa renda, que também é o Morro da Cruz, e que essa a gente estava com um programa, uma pesquisa super experimental com trocas de mensagens e vídeos, né, com telefones celulares, fazendo isso com as crianças do Morro da Cruz, para ver como é que era essa vida de uma forma mais integrada, né, a própria comunidade. Então,
esse texto que eu vou apresentar, vou pedir também licença para ler, né, para não perder, é muito inicial e é quase uma conformação, né, de uma questão de pesquisa e que eu queria trazer aqui para vocês, exatamente sabendo que o Caju aqui tem muitos especialistas exatamente nessa dimensão de uma espécie de particularização dos direitos, que é uma tônica também que eu estou vendo nesse campo de intervenção, né? Então, ele é feito a partir dessa inserção num campo de discussão, e também, né, da revisão bibliográfica e também de algumas pesquisas, de uma pesquisa que eu venho fazendo nesse tempo de pandemia, mais dirigida a essa discussão documental e também nas lives, que tem uma proliferação imensa, né? E algumas narrativas de ativistas da deficiência. Mas é uma pesquisa em andamento, ainda são produções muito em andamento, então por isso que eu queria também ter essa oportunidade de discutir com vocês, né? Então, o trabalho que eu pretendo apresentar, então, ele se chama Políticas, né, de Inclusão para Pessoas com Deficiência, Expansão e Contestação. Eu apresentei num seminário sobre deficiência em Londres esse texto, né, e também tenho interesse de desenvolver com mais detalhes e embora seja um texto rápido, eu acho que dá para trabalhar algumas questões aqui com vocês, né? Então eu vou começar lembrando, né, de um evento que aconteceu, né, em agosto de 2019, um grupo de moradoras idosas de uma praia de elite em João Pessoa, na Paraíba, procurou a vereadora Helena Holanda, incentivadora do projeto Acesso Cidadão, para pedir a sua suspensão. O projeto, criado em 2011, promove a inclusão social das pessoas com deficiência, desenvolvendo a acessibilidade a práticas esportivas e culturais realizadas na praia. Segundo a vereadora, desde a criação do projeto, muitas das pessoas atendidas visitaram a praia pela primeira vez. A diferença de seus corpos, modos de mobilidade e comportamento, entretanto, perturbou um grupo de 5 idosas moradoras da Orla que justificaram seu pedido de extinção do projeto porque as pessoas com deficiência estavam incomodando e tirando a beleza natural do lugar onde moram pessoas ilustres. Quando esse caso veio à tona, uma grande manifestação de repúdio contra o pedido de extinção do projeto foi conclamada. Um abraço solidário foi realizado na praia de Cabo Branco, local do projeto, onde foi possível verificar também a existência de uma série de cartazes em que os direitos das pessoas com deficiência foram conjugados com apelos de um acesso aos direitos e uma crítica à sua particularização. Em alguns cartazes podia-se ler: mexeu com eles, mexeu comigo. Os incomodados se retirem. É preciso saber viver e respeitar o direito de todos. Não ao preconceito, sim ao direito de inclusão. Para finalizar a manifestação, houve uma grande salva de palmas, acompanhada pelo clamor de repetição de uma frase contundente: a praia é nossa. Então, nessa apresentação, eu utilizo esse evento e suas repercussões como um recurso ilustrativo para convidar vocês a uma conversa sobre os principais aspectos dos modos de inscrição pública das pessoas com deficiência no Brasil. A partir de uma pesquisa ainda muito inicial sobre os modos de engajamento em torno do assunto no Brasil e algumas obras fundacionais desse campo relativamente novo, mas revigorante de estudo na antropologia brasileira, bem como à luz do debate internacional no chamado campo dos estudos da deficiência, percebo que a inscrição pública da deficiência no Brasil está marcada por simultâneas dinâmicas de expansão e de contestação. Mais do que isso, tais dinâmicas estão profundamente ligadas ao funcionamento das políticas públicas e à questão do acesso a recursos e programas escassos. Essas dimensões moldam as discussões sobre a expansão ou restrição da deficiência como categoria política e sobre quais são seus atributos constitutivos e formas de legitimação, numa sociedade em que a expansão dos direitos exige constantemente o ativismo e o protagonismo político para se efetivarem,
muitas vezes pela via judicial, como os estudos sobre a judicialização de conflitos fazem perceber. Além disso, aponto que essas discussões estão inseridas em estruturas bastante desiguais de gênero, classe e raça, as quais possibilitam formas muito diversas de ativismo e protagonismo político, elementos fundamentais para o reconhecimento político no cenário pós-democrático brasileiro, ao mesmo tempo em que arriscam produzir experiências bastante desiguais em termos de vivências e visibilidades associadas à deficiência, foco de meu recente projeto de pesquisa. Desde o processo de redemocratização social iniciado, aí eu vou começar uma parte chamada O Brasil e a Virada para os Direitos, Expansão e Contestação, né? Então, desde o processo de redemocratização social iniciado em 1986, após cerca de 20 anos de ditadura militar, uma série de transformações políticas e legais vem marcando a sociedade brasileira, que passou a contar não apenas com políticas e legislações específicas para as pessoas com deficiência e outras minorias, tais como mulheres, populações tradicionais, indígenas, quilombolas, mas também com ativos movimentos sociais que até 2019, quando o governo Jair Bolsonaro decretou a extinção de muitos conselhos de direitos, participavam ativamente da formulação e execução de políticas públicas. No que diz respeito à deficiência, por exemplo, a Constituição Cidadã abriu caminho para uma série de outras regulamentações no campo das políticas, como a própria formulação da Política Nacional para integração das pessoa portadora de deficiência, em 1989, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2009, e, finalmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, que consolidou as bases normativas do que se denomina do modelo biopsicossocial da deficiência, em contraposição ao que seria por eminência do chamado modelo médico, hegemônico até a década de 70, com a assunção dos movimentos das pessoas com deficiência, emergentes principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. O modelo médico trabalhava com a associação da deficiência com doença, individualizando a questão da deficiência na lesão dos sujeitos e produzindo modos de verificação da deficiência a partir de instrumentos médicos, como o Código Internacional de Doenças, o CID, bem como lógicas de atenção que privilegiavam a integração dos deficientes a partir de práticas de reabilitação e da produção de instituições de ensino próprias, separadas dos não deficientes. Esse percurso normativo, que em linhas gerais passa da exclusão à integração para a inclusão dos deficientes, não tem nada de linear, mas teve influência significativa das organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU, e dos diversos movimentos sociais das pessoas com deficiência, que passaram a afirmar o slogan "Nada sobre nós sem nós". No Brasil, a ascensão dessas lutas se deu no contexto de democratização e no que poderia ser chamado de processo de ativação da cidadania, em que se destacam, de um lado, as políticas de universalização de direitos e de participação popular, e, de outro, o idioma dos direitos humanos, frequentemente usado como base de luta política em concordância com orientações e políticas internacionais mais amplas. As políticas de participação popular e aposta no idioma dos direitos para a reconfiguração do país, entretanto, não podem ser vistos apenas como um meio mais democrático de governo, mas vieram acompanhadas por um processo de racionalização das atividades do Estado, de características liberais, em direção à execução de políticas que privilegiam a terceirização de suas atividades, o incremento de gestão de serviços a partir das parcerias público-privado e um incentivo à formulação de novas éticas de cidadania, em que são privilegiados os valores de um cidadão ativo, autônomo e autorresponsável. Eu mesma trabalhei com essas questões nos campos da infância e da juventude, mais recentemente com a população de rua, mas vários outros pesquisadores também se detêm nessa análise. A obra do antropólogo João Bill sobre os processos de transformação no campo das políticas referentes ao HIV/AIDS, bem como a sua pesquisa em torno da judicialização da saúde no Brasil para acesso dos medicamentos, com a formação de novos cidadãos, pacientes, consumidores, como ele chama, são reveladoras desses aspectos na área da saúde. Por outro lado, o idioma dos direitos humanos, como apontam muitas pesquisas sobre o tema, vem sendo empregado de modo particularizado, seja na promoção de direitos de certos grupos sociais,
como aqueles próprios da luta em torno dos direitos humanos das pessoas com deficiência, seja na contestação da universalização de direitos para determinados grupos sociais, como fica evidente na formulação de direitos humanos para os humanos direitos, usada por políticos conservadores para contestar os direitos das pessoas acusadas de cometimento de algum crime, por exemplo, né? O que tanto esse modo particularizado de emprego da gramática dos direitos humanos expõe, quanto as políticas de participação popular exigem, é que a inclusão política no Brasil não está universalmente garantida, mas deve ser constante e ativamente não apenas negociada, mas também reivindicada, numa sociedade em que as diferenças de classe, cor e gênero continuam bastante atuantes. É óbvio que vocês sabem, mas eu trouxe aqui uma série de indicadores, então, para falar um pouquinho dessas desigualdades, né? Então, dados do IBGE, referentes ao ano de 2018, apontam que no Brasil os 10% mais ricos concentravam 40% de todo o rendimento do país. A desigualdade social vem aumentando desde 2015, sendo que a maior perda na renda domiciliar, advinda do trabalho, atingiu a população mais pobre. A desigualdade social associa-se à desigualdade racial. 79,5% dos brasileiros mais ricos são brancos, revelou a síntese dos indicadores sociais que analisou as condições de vida da população brasileira em 2015, ano em que, entre os 10% mais pobres, 76% eram negros e 22,6% brancos. Na área da educação, a desigualdade também é evidente. A taxa de analfabetismo é mais que o dobro entre pretos e pardos do que entre brancos, de acordo com a PNAD contínua de 2016. Os dados de 2017 mantêm essa tendência e apontam que nesse ano a percentagem de brancos com 25 anos ou mais que têm ensino superior completo era 22,9%, enquanto apenas 9,3% de pretos e pardos tinham um diploma de graduação. Quanto à desigualdade de gênero, apesar da escolaridade entre as mulheres ser maior do que a dos homens, em todos os níveis educacionais, as mulheres recebiam, em 2018, 24% menos que os homens. Os índices de desemprego repetem essa simetria, né? Na medida em que, ao final de 2017, o desemprego atingiu 13,4% das mulheres contra apenas 10,5% dos homens, né? As assimetrias de gênero também atingem a representação política. Em cargos da prefeitura, as mulheres representam apenas 11,9% dos cargos, representavam, né, em 2017, havendo pouco acréscimo se comparado com os dados de 2005, quando ocupavam apenas 8,1% dos cargos de prefeito. A desigualdade de gênero intersecta com a de raça, pois as mulheres negras são as mais atingidas pelo desemprego, com percentual de 15,9% comparado com a taxa de 10,6% para as mulheres brancas, taxa similar ao percentual de desemprego dos homens. Todos esses dados ajudam a perceber que o processo de criação de novas políticas de inclusão no país, em curso a partir da Constituição Federal de 88, não pode ser facilmente descrito como um percurso unilinear em direção à maior justiça social, embora seja imprescindível reconhecer que são extremamente importantes na configuração de novas categorias, práticas e recursos para as novas formas de luta e mobilização política. Essa configuração também levanta questões similares àquelas colocadas por Akhil Gupta sobre as políticas de desenvolvimento e luta contra a pobreza na Índia, em que o autor se depara com a proliferação de políticas de inclusão para pobres, mas a permanência da pobreza estrutural e da mortalidade, né, das altas taxas de mortalidade. Dialogando criticamente com as produções sobre o Homo sacer de Agamben, figura que é incluída na ordem política unicamente a partir da sua exclusão, Gupta se pergunta sobre a permanência de altos índices da produção da morte na Índia concomitantes com as políticas de inclusão, questionando-se sobre os efeitos do binômio exclusão e inclusão. Seguindo a inspiração de Gupta sobre a problematização das práticas, sentidos e efeitos na noção de inclusão, penso que mais do que diagnósticos generalizantes, importa destacar a complexidade dos processos em jogo, o impacto dos sentidos associados ao aparecimento de novas políticas, categorias e formas de luta política no Brasil. Afinal, após mais de 30 anos de políticas que se pretendem inclusivas no Brasil, quais seus sentidos, mecanismos e formas de ação, bem como seus efeitos na política social, na vida social e política?
Aí entro com um título Vivendo com Deficiência, uma contribuição antropológica às políticas públicas, né? Esse é o desafio do nosso projeto de pesquisa, que se intitula exatamente Vivendo com Deficiência, uma contribuição antropológica às políticas públicas, né? Que é especialmente focado nas políticas de educação, trabalho, vida familiar e comunitária. Interessa-nos, então, discutir tais domínios a partir da pesquisa etnográfica, tomada como base para repensar a teoria social desenvolvida a partir de dois campos de estudo antropológico. De um lado, os debates sobre políticas de inclusão, que relacionam contribuições antropológicas sobre o Estado, burocracias, necropolíticas, políticas da vida, cujo detalhamento aqui excede, né, a intenção dessa apresentação, mas que trabalha com a hipótese de que as práticas e sentidos associados à inclusão não são unívocos ou fixos, e que procura compreender, então, os efeitos heterogêneos das políticas de inclusão na constituição de novas categorias, saberes, moralidades e tecnologias de gestão da vida de indivíduos e coletivos. De outro lado, a antropologia da deficiência, um novo e dinâmico campo de debates no Brasil e cujas influências se dão a partir das contribuições mais clássicas dos autores provenientes dos Estados Unidos e da Inglaterra. Tais inspirações têm destacado a importância do estudo da deficiência como uma forma de diversidade que contribui para o entendimento das instáveis fronteiras da categoria do humano e também a relevância dos estudos transculturais que compreendem como a deficiência é diferentemente definida e significada, por exemplo, nas referências, né, de Ginsburg e Rapp. Vivendo e estudando em um país profundamente desigual e posicionado naquilo que costuma ser chamado de sul global, responsável por 80% da população total de deficientes no mundo, essa é uma estimativa da ONU, né? Trata-se também de compreender como a conformação desse cenário desigual reflete-se na produção de deficiências e suas experiências. Sobre isso, em que pese a complexidade na produção dos dados sobre deficiência no Brasil, o perfil apontado pelo censo do IBGE de 2010, que são os dados mais recentes que nós contamos, revelam uma relação importante entre desigualdade social, racial e de gênero e a produção da deficiência. Considerando os 23,9% das pessoas no Brasil classificadas como deficientes, a partir de uma definição mais ampla da deficiência baseada na funcionalidade, que corresponde à existência de qualquer dificuldade visual, auditiva, motora ou mental intelectual, pode-se notar uma prevalência da deficiência entre as mulheres, bem como maior incidência da deficiência entre as pessoas de cor preta. Dados mais amplos sobre o Brasil sugerem que essa configuração pode estar relacionada também à maior exposição à violência desse grupo em relação aos demais grupos raciais. A taxa de homicídios de negros foi 2,5 vezes superior à de não negros, e o percentual de homicídios de mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras no ano de 2016, segundo os dados do Atlas da Violência. Note-se ainda que a região Nordeste apresenta o maior índice das pessoas com deficiência no Brasil, com um percentual de 26,63% da sua população total. E essa região concentra a maior taxa de pessoas vivendo em extrema pobreza, com 55% da população com renda domiciliar per capita igual ou abaixo de 1,90 dólares por dia. Da população nordestina com deficiência, 75% são negros. O Nordeste também é a região que apresenta percentual maior de deficiências adquiridas, o que vem sendo explicado em parte pelo grande número de acidentes de trabalho no trânsito, pelo aumento da violência, pela falta da infraestrutura de saúde e de prevenção em saúde. Os dados do censo do IBGE também revelam uma profunda discrepância entre a população com deficiência e sem deficiência em relação à ocupação, enquanto 76,4% das pessoas sem deficiência são trabalhadoras, somente 23,6% das pessoas com deficiência trabalham. O que esses dados apontam é que a deficiência não apenas é profundamente relacional e política, pois emerge como uma forma de distinção das ideias culturais sobre normalidade e é configurada a partir das condições sociais e políticas que excluem da plena participação social aquelas pessoas e grupos considerados atípicos, né? Vão falar vários pesquisadores sobre o assunto, né? Mas também é interseccional,
configurada por gênero, classe, raça, etnia, religião e contextos nacionais. A Fay e a Ginsburg, em um recente dossiê de 2019, salientam isso. Se isso é verdade, faz sentido então perguntar, junto com dois autores do campo de estudos da deficiência, Firner e Zwane, quais as mudanças no entendimento da deficiência quando a pesquisa é feita em lugares marcados como de sul global. E aí começa uma partezinha da apresentação chamada Deficiência desde o Sul, do Brasil. Eu botei também. O antropólogo brasileiro Pedro Lopes traz contribuições importantes sobre esse tema, ao refletir sobre a deficiência como categoria do Sul global, a partir das aproximações com a África do Sul. Salientando que é preciso refletir além de uma afirmação mais evidente de um ciclo da relação entre pobreza e deficiência em países com alta desigualdade social, ele aponta que, assim como o Brasil, a África do Sul viveu recentes processos de redemocratização. Naquele país, o ativismo protagonizado pelas pessoas com deficiência a partir dos anos 70 teve dois aspectos fundamentais. O primeiro, certa articulação entre deficiência e raça, em que esse ativismo firmou-se através da luta contra o apartheid e sua violência constitutiva. O segundo, as fortes relações desse ativismo com outras forças de resistência em escala nacional. Os aportes de Lopes são mais amplos, mas eu queria reter aqui especialmente suas contribuições que se referem, de um lado, ao argumento de que na África do Sul a reflexão sobre deficiência não se realiza a partir da chave congênita identitária, como na usual literatura do norte global, o que parece ser também o caso da experiência brasileira, mas sim é dada pelo efeito das políticas de Estado, as quais sistematicamente incapacitam corpos pela precariedade das condições de vida ou pela produção de uma geografia política desigual e segregadora. De outro lado, a possibilidade de que na África do Sul a deficiência seja uma linguagem política para nomear a pobreza e a desigualdade racial e econômica, o que penso ser mais complexo de afirmar no Brasil pelo modo como a mobilização por direitos se estabeleceu nesse campo de engajamento, que, como falarei a seguir, vem se caracterizando por três fatores. Emergência negociada no campo de luta política, no campo da luta política, associação por tipo de deficiência e competição por recursos e programas estatais, o que acaba produzindo um cenário de instabilidade permanente entre expansão e contestação da categoria da deficiência. Segundo narrativas de militantes do movimento das pessoas com deficiência, a luta inicia a partir do final da década de 70, incentivada pela reabertura democrática e posteriormente pela promulgação do Ano Internacional da Deficiência em 1981. Lília Martins, psicóloga militante pelos direitos dos deficientes e recentemente falecida, destaca um pouco dessa história ao tematizar as diferenças do modelo social brasileiro com relação ao americano. Enquanto o movimento americano enfatizou a experiência individual e coletiva de jovens sobre a própria deficiência, ou seja, sua constituição identitária, se usássemos os termos de Pedro Lopes, e visou a integração na sociedade, o movimento brasileiro surgiu a partir da integração de deficientes promovida via eventos esportivos em entidades assistenciais e de centros de reabilitação, sendo que a sua pauta enfatizou os direitos fundamentais. Trouxe aqui um trechinho da narrativa da Lília. Ela diz: no Brasil existiam duas correntes, as organizações assistencialistas e os centros de reabilitação. As entidades assistencialistas promoviam eventos sociais para seus membros, com o objetivo de arrecadar recursos. Daí nasceram as primeiras agremiações esportivas que promoviam torneios interclubes e que vieram a ser um meio de integração entre as pessoas com deficiência. Nos centros de reabilitação, fundados no Brasil na década de 50, o paciente ficava sob regime de internação por longo período, submetido ao poder de uma equipe de saúde, sem ter voz para uma participação ativa no processo. E cabe destacar que foi em um centro de reabilitação no Rio de Janeiro que formou-se um grupo de pacientes com deficiências motoras, coordenados por assistentes sociais, para discutir a rotina hospitalar. Logo, um dos participantes com experiência política anterior assumiu a liderança do grupo e mobilizou em torno de questões internas e paulatinamente em um contexto social mais amplo. E foi desse grupo inicial, associado a outras organizações com foco com deficiência, que surgiram as principais lideranças do modelo brasileiro.
A pauta girou em torno da conquista dos direitos fundamentais, assumindo um caráter eminentemente político em função de uma realidade totalmente desfavorável às pessoas com deficiência. Essa emergência, a partir do berço das instituições de reabilitação, é tomada por Lídia como tendo um efeito de que as conquistas tiveram que ser mais negociadas, né, entre organizações de reabilitação que se pautavam pelo ponto de vista médico na definição da deficiência, lideranças políticas emergentes que trabalhavam com esse slogan nada sobre nós sem nós, e o Estado em plena transformação, em comparação com os militantes americanos que produziram uma luta muito contrastiva com as instituições de atendimento e as ordenações legais. Pesquisadores sobre o tema também reforçam o surgimento das lutas das pessoas com deficiência no ano de 79, a partir da criação da Coalizão Pró-Federação Nacional das Entidades das Pessoas Deficientes. Todavia, é destacado outra característica desse campo de engajamento que eu gostaria de me deter, que é o prosseguimento do associativismo segundo o tipo de deficiência, que marcará até recentemente a luta por direitos desse segmento. Como destacam Paiva e Bendassoli, a primeira representação política no Brasil, é uma citação, né? A primeira representação política no Brasil das pessoas com deficiência se deu por meio da Coalizão Pró-Federação Nacional de Entidades das Pessoas Deficientes, em 79, e contava com representantes de diversos tipos de deficiência. No entanto, a multiplicidade de reivindicações e posições para cada deficiência não se mostrou efetiva para manter o grupo coeso, de modo que o grupo optou por um arranjo político que privilegiasse a criação de federações representantes de cada tipo de deficiência. Isso quer dizer que o mote das reivindicações passou a ser forjado a partir do tipo de deficiência, mais do que a categoria deficiência como agregadora de experiências sociais profundamente arraigadas na interseção, também de outros marcadores, como gênero, classe, raça, como aconteceu com a experiência da África do Sul. Por exemplo, distintas daquela, né, da corporatividade compulsória, né, tão criticada pelos teóricos da teoria CRIP, né, do campo da deficiência. Um dos reflexos possíveis, né, dessa dinâmica é a maior visibilidade, é a menor visibilidade, né, da categoria política da deficiência. Outro é a maior dificuldade que esse movimento de base teve de produzir alianças significativas com outras forças de resistência, permanecendo a deficiência o etc. dos movimentos sociais, como destaca uma das ativistas entrevistadas para a produção do documentário sobre o movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, a historiadora Lia Crespo, que escreveu inclusive uma tese sobre o assunto e destaca, é uma citação: "Eu entendo o movimento a partir mesmo do final de 1979, 1980, quando junto com o restante da população brasileira, alguns segmentos começaram a se organizar, como as mulheres, os negros, os homossexuais, e aí as pessoas com deficiência também. Mas o gozado é que a gente fala que os deficientes, o movimento dos deficientes na literatura sobre os movimentos sociais é o etc. Mais recentemente, essa situação começa a se transformar a partir da criação de muitos coletivos de mulheres deficientes, as inclusivas, coletivo de mulheres do Maranhão, coletivo Ellen Keller, por exemplo, os quais associam a causa da deficiência com o feminismo interseccional e reconhecem a dificuldade de propor lutas transversais, bem como destacam os efeitos desse silenciamento na criação de vulnerabilidades para as pessoas com deficiência. Segundo Vitória Bernardes, psicóloga e ativista pelos direitos das mulheres com deficiência, essa situação é muito problemática. Ela cita, né, eu cito ela: as últimas décadas criaram-se diferentes datas e marcos em alusão às distintas lutas por direitos e pela dignidade humana. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o fim da violência contra a mulher, o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, o Dia Internacional de Direitos Humanos são alguns deles. Mesmo assim, pelas próprias pessoas com deficiência, há uma resistência em abordar a transversalidade dessas lutas, o que inclusive nos submete a diversas vulnerabilidades. A conjugação desse cenário de recursos estatais escassos, de profundas desigualdades sociais, raciais e de gênero, com essa forma particularizada de luta por direitos entre grupos com diferentes tipos de deficiência, vem ocasionando não apenas vulnerabilidades, como aponta a ativista Vitória Bernardes, mas conflitos e concorrência entre grupos de ativistas em relação às formas de elegibilidade à deficiência e acesso aos próprios recursos estatais. Como exemplo disso,
temos a recente polêmica em torno do ingresso das pessoas monoculares, né, que só vêm de um olho, na categoria de pessoas com deficiência, rejeitada por boa parte do ativismo já estabelecido, em função do balizamento dessa inserção se dar em função de qualificações médicas e não por perdas funcionais. Coadunada a essa crítica, a acusação de que a extensão de que das políticas estatais seriam privilégios para esses casos, os quais certamente ocupariam as vagas para deficientes cegos ou com baixa visão em função de sua maior passabilidade, né? Como escrito por José Carlos Moraes, no manifesto do grupo ativista Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro, ele escreve isso e eu cito: em um país de privilegiados, inaugura-se mais uma estirpe. Esquecem até a máxima popular: em terra de cego, quem tem um olho é rei. A manifestação do ativista está presente numa crônica intitulada Os Monoculares Enxergam Longe, escrita para manifestar contrariedade em referência à aprovação da lei de maio de 2019, que considera as pessoas com visão monocular como deficientes visuais para todos os fins legais e inserção em programas e benefícios destinados às pessoas com deficiência no estado do Rio de Janeiro. A esses conflitos entre deficiências somam-se disputas internas a um mesmo grupo de deficiência, como, por exemplo, aquelas referentes ao autismo, estudadas pelos pesquisadores brasileiros como Fernanda Nunes, Francisco Ortega e Clarice Rios, alusivas às formas de ativismo e às diferenças internas entre grupos militantes dadas pelas formas de entendimento do autismo e profundamente diferenciadas em termos de marcadores de classe e demandas políticas, por exemplo, contra ou pró-tratamento, né? As recentes críticas feministas de militantes autistas manifestas em várias lives sobre o assunto nos tempos da pandemia, estão sendo estudadas pela pesquisadora Valéria Aidos, também são significativas. Ao expor narrativas que duvidam da proporção de diagnósticos de 4 homens para uma mulher com autismo, que questionam os diagnósticos tardios de autismo em mulheres em função das dinâmicas de gênero, que fazem com que as mulheres performem com mais sucesso os ideais da corponormatividade e que manifestam as constantes acusações que sofrem de falso diagnóstico em função da maior passibilidade de comportamento dessas mulheres em relação às pessoas não deficientes. No mesmo sentido, no vídeo Vozes do Autismo Negro, publicado em 2019, são evocadas narrativas de pessoas pretas com autismo que expõem as complexidades do conhecimento do autismo entre pretos e a importância de reconhecimento da interseccionalidade entre racismo e capacitismo. Sabemos, a partir de uma série de obras, né, como a de Adriana Petrina, Nicolas Rose, Carlos Novas, João Bill, que o empoderamento de sujeitos na obtenção de direitos, benefícios e tratamentos específicos a partir do reconhecimento médico, jurídico e identitário de determinadas condições não é uma especificidade brasileira e que os debates em torno do assunto são acirrados em vários outros lugares. Destaco, entretanto, que no Brasil tais debates mostram o quanto no país tais dimensões estão profundamente relacionadas não apenas ao funcionamento das políticas públicas e à questão do acesso aos recursos e programas escassos, que conformam debates sobre a expansão ou restrição da categoria deficiência e quais seus atributos constitutivos e formas de constituição, mas a própria estrutura desigual de classe, gênero e raça que possibilitam formas de ativismo e protagonismo político muito diferenciadas, dando visibilidade a certas experiências da deficiência e invisibilizando outras. Isso é explícito também no trabalho de Valéria Aidos, Débora Diniz e Lisiane Gonçalves de Mello, as quais estudaram 2 das principais práticas de incentivo à inclusão social das pessoas com deficiência no Brasil. A Lei de Cotas de 1991, que propõe que de 2 a 5% dos funcionários com deficiência para empresas com mais de 100 funcionários, e a implementação do benefício de prestação continuada, o BPC, prevista na LOAS, né, a Lei Orgânica de Assistência Social de 93, o qual prevê que pessoas com deficiência e pessoas idosas com renda mensal familiar de até 1/4 do salário mínimo recebam um salário mínimo mensal. Num contexto de florescimento de novas éticas da cidadania participativa, a afirmação desses direitos foi celebrada como uma conquista por militantes da área,
cuja primeira demanda foi justamente a inclusão produtiva e a diminuição da tutela estatal em relação às pessoas com deficiência. Uma das dimensões centrais na etnografia da Valéria Aido sobre a produção do diagnóstico de autismo foi a complexa formulação de diagnósticos sobre o autismo que envolviam a sua coprodução a partir dos relacionamentos realizados entre os experts do campo legal, médico e a família. Valéria persegue a inserção no mercado de trabalho de um menino chamado Thomas, que se entendia como diferente, mas que recebe o diagnóstico de autismo apenas a partir da busca ativa de jovens autistas para o mercado de trabalho produzida por uma profissional da política pública, que já conhecia sua família, já que seu irmão Juan já tinha o diagnóstico de autismo. Além disso, a sua etnografia também mostra como os casos de inclusão bem-sucedidos no mercado de trabalho, como o caso de Tomás, ilustravam a transformação pragmática e simbólica de um grupo específico de pessoas dependentes de programas assistenciais em cidadãos autônomos e produtivos. Como já bem ressaltaram outras pesquisadoras do nosso projeto, Helena Fitz, Valéria Alves, Cláudia Fonseca, o que fica obscurecido nesse privilégio da autonomia e produtividade, valores próprios das noções liberais modernas e ocidentais de direitos individuais, são as relações de dependência e cuidado necessárias às vidas das pessoas com deficiência, e que, em certos casos, podem inclusive ser constitutivos do processo da construção da autonomia, mas permanecem invisíveis. Por outro lado, é possível também destacar que o modo como o sucesso da política de cotas funciona tem como contrapartida o desprestígio das pessoas deficientes, que pela interseção de marcadores como gênero, raça e classe, têm que depender das políticas estatais através da sua inserção no BPC. Aí, então, os trabalhos das antropólogas Débora Diniz e Lisiane Gonçalves de Mato, que realizam etnografias sobre a concessão do BPC, destacam o quanto o laudo médico-pericial sobre um corpo considerado deficiente não é um ato descritivo e objetivo, mas um discurso moral associado não apenas à normalidade, mas ao trabalho e à produtividade, uma vez que para uma pessoa que uma pessoa receba avaliação favorável à perícia médica deve atestar que o corpo é incapaz para o trabalho e para a vida independente. Não basta que ela comprove a sua própria deficiência, mas deve também não possuir os meios de prover a sua própria manutenção. Ou seja, a lógica de funcionamento do recurso acaba reforçando a perversa associação capacitista entre deficiência e incapacidade. Mais do que isso, temos aqui uma explícita associação entre deficiência, pobreza e incapacidade, que, quando analisada a partir da negativa valoração da dependência, acaba por invisibilizar moral e politicamente tanto a experiência da deficiência quanto a da pobreza. Como considerações finais, eu gostaria de retomar, então, alguns pontos que destaquei aqui, através da reconstrução de algumas transformações políticas e sociais realizadas a partir do processo de redemocratização política, feito de forma muito geral, e muito rapidamente, como o tempo dessa apresentação exige, eu tentei mostrar alguns desafios das políticas de inclusão para as pessoas para deficientes no Brasil e o quanto o seu estudo pode contribuir para as reflexões sobre deficiência como uma categoria relacional, política e interseccional. Posicionada num país caracterizado por amplas desigualdades de classe, raça e gênero, destaquei como pontos primordiais de debate sobre a experiência brasileira algumas dimensões trazidas pela literatura da antropologia da deficiência feita no Brasil, que aludem às contribuições das experiências de pesquisas mais amplas, feitas no chamado Sul Global, como, por exemplo, a influência do contexto social e político de desigualdade na experiência da deficiência, o questionamento das noções liberais modernas e ocidentais de direitos individuais e a importância das relações de cuidado, não apenas em um contexto de ausência de suficientes estruturas de suporte, mas como parte da constituição da própria autonomia para pessoas com deficiência. Inspirada pelos trabalhos de Pedro Lopes na África do Sul, considerei primordial a consideração da produção da deficiência a partir da relação com as políticas do Estado,
e seus efeitos. E tentei fazer isso a partir da mobilização por direitos de grupos de ativistas em torno da deficiência. Diferentemente da África do Sul, entretanto, percebe-se que no Brasil, concomitantes lutas para a expansão e contestação de direitos dos deficientes são realizadas, por vezes realizadas por pessoas que se posicionam explicitamente contrárias a tais grupos, como vimos no caso da Praia de Cabo Branco no início, né? Mas também presentes entre os próprios coletivos de ativistas, cuja emergência foi marcada por dinâmicas de negociação para o acesso aos direitos e que até o momento tem privilegiado a particularização de suas lutas a partir do tipo de deficiência, embora haja recentes coletivos de ativistas que estão produzindo lutas interseccionais em torno da deficiência, trazendo então novas contribuições a esse ativismo. Outro ponto que eu destaquei foi a competição para a definição do que pode ser considerado ou não deficiência, como o caso da reivindicação dos monoculares, além dos efeitos dos programas destinados aos deficientes na configuração das representações sobre autonomia, produtividade, no caso dos programas de cotas, ou de incapacidade, no caso do DPC. Num cenário político e social de recursos escassos, recortados por profundas desigualdades de classe, gênero e raça, bem como de crescente ênfase nos valores liberais de uma ética do protagonismo cidadão, essa configuração parece produzir uma intensa politização da categoria de deficiência, bastante instável e permanentemente disputada em sua caracterização, ao mesmo tempo em que arrisca produzir também experiências bastante desiguais em termos de visibilidades e vivências associadas à deficiência. É nesse sentido que as palavras finais aclamadas no protesto contrário ao pedido de expansão das pessoas com deficiência da praia na Paraíba, a praia é nossa, parecem incitar a questão de quem. Então, esse é o textinho que eu tinha para apresentar, né? Eu acho que foi meio corrido e talvez fique algumas questões aí para o debate, mas agradeço muito a oportunidade de poder comunicar com você. Bom, então agora nós damos uma parada de 5 minutos e voltamos depois dos intervalos dos nossos patrocinadores. Tá bom. E já, então, voltamos de volta. Então agora vamos fazer as nossas rodadas de perguntas. Temos aqui inscritos, então, o primeiro inscrito é o Daniel. Daniel, com você. Muito obrigado, Luiz. Patrícia, olha, é uma alegria te ouvir, um prazer assim imenso. Você, como de costume, faz o trabalho completo, assim, com profissionalismo, com cuidado. Eu fiquei encantado. O texto é uma revisão de literatura assim, muito cuidadosa, muito profissional. De fato, traz para a gente um bom panorama dos vários campos que se intersectam, né? E você explora aí umas questões, eu acho, bastante caras, né? A antropologia do direito brasileira e muito promissoras. Estou curioso aí para ver, espero que você continue com essa agenda e estou curioso para ver o que vem pela frente. Mas foi, de fato, assim, um bálsamo ouvir uma apresentação de um texto assim tão cuidadoso e fruto, a gente vê, de uma recuperação bastante adequada das ideias já existentes no campo, né? E num campo que intersecta diferentes campos e tal. Então, muito, muito bom, gostei demais. E fiquei aqui pensando, né? Um texto que faz a gente pensar um monte de coisa. O que eu queria compartilhar contigo aqui de inquietação é que eu fiquei pensando assim muito candidamente no quanto isso pode nos ajudar a entender algumas dos paradoxos ou desafios, não sei qual seria a melhor forma de pôr isso, relativos à emergência do pensamento reacionário no Brasil de hoje, né? Com uma política cada vez mais bruta em termos de discursos e de práticas até de crítica ao politicamente correto, ao reconhecimento de direitos de minorias, né, e que vem cada vez mais, de maneira mais ostensiva,
criticando esse tipo de as conquistas feitas pelos movimentos sociais nos últimos tempos. Você mencionou aí o fato do governo ter fechado vários dos conselhos, né, que eram espaços de participação cidadã nessa área, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhum dado objetivo sobre isso, mas lembro de, na posse do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro fica lá fazendo linguagem de sinais, parece que há aí alguma vinculação com a paz, e que essa seria uma agenda a qual esse grupo tenta também se filiar. E o que me faz pensar se não haveria, pensando nessa questão que eu acho fantástica que você traz, do aparente paradoxo de um grupo que luta para se construir como autônomo e capaz em si mesmo, num contexto que exige para a própria definição daquilo a falta de capacidade ou a espécie de hipossuficiência ou tutela, né? Eu fico pensando se não haveria na prática desses setores reacionários, eu não falo nem conservadores, né, mas de um pensamento reacionário no Brasil, uma espécie de divisão entre as boas minorias e as más minorias, né, um pouco como os direitos humanos e os humanos direitos, mas que se não haveria, então, uma possibilidade de promoção de uma agenda de direitos de minorias, mas daquelas que merecem esses direitos, e que isso certamente impactaria a maneira pela qual se pensam os deficientes ou portadores de deficiência nesses discursos, porque eles têm um lugar no discurso desse grupo, que é um grupo que, de outra forma, é extremamente crítico a políticas públicas de inclusão a grupos de minoria e ampliação de direitos, né? De reconhecimento de direitos diferenciados. Então, fiquei imaginando que essa poderia ser o que você, não sei se você, fiquei curioso, né? Enfim, pensando como interpretar isso. Mas era mais isso. Parabéns aí, adorei te ouvir. Sucesso nessa pesquisa. Obrigada. Oi? Luiz. Acho que é o Luiz Roberto. Vai agora. direto. Ou como é que você... Ou Luiz Eduardo, Não. como é que fazemos? Fazemos as duas questões, a Patrícia? Você está com o microfone desligado. Desculpe, fazemos as duas questões e Patrícia nos responde. Devo fazer a questão agora? Por favor, Luiz, faça a questão. Tá bom. Mas, bom, eu também gostei muito de te ouvir, eu concordo inteiramente com todas as observações que o Daniel fez, mas eu vou passar logo para a dimensão de inquietação por causa de questões de tempo. Bom, eu achei particularmente interessante, digamos assim, o Daniel já tinha mencionado isso, mas esse mapeamento que você faz do debate, o modo como você insere a questão no Brasil em diálogo com o que ocorre em outras partes do mundo, né? O norte, o sul global. Agora, eu acho que tem 3, talvez, aspectos que eu gostaria assim, que você elaborasse mais, e se não for adequado elaborar mais agora, que talvez você refletisse sobre eles depois. Primeiro, é uma particularidade mais geral brasileira que afeta a cidadania de uma maneira mais ampla, independentemente da questão, para além da questão, quer dizer, da deficiência, mas raça e etc., que é a nossa naturalização da desigualdade. Isso, por exemplo, torna muito diferente todo o processo de discriminação num país como os Estados Unidos, onde há muita discriminação e barbaridade, mas a desigualdade é um sacrilégio, literalmente, do ponto de vista americano. Se for o caso, eu posso elaborar sobre isso, mas eu estou achando que é uma coisa meio consensual quando a gente contrasta com o Brasil.
enquanto no Brasil a desigualdade não preocupa, de fato. É claro que nós também, nós, eu digo assim, brasileiros, o Brasil, há muitas circunstâncias em que a discriminação incomoda, mas a desigualdade não incomoda. Eu não vou elaborar muito sobre isso aqui, mas especialmente, para dar uma referência mais geral, vários trabalhos feitos no âmbito do INEAC, de vários autores, chamam a atenção para o problema da desigualdade de tratamento, não só como ela existe, mas como ela é aceita em grande medida. E daí como se isso não traz uma especificidade também para discutir a questão da deficiência. Um outro aspecto, mais ou menos ligado a esse, é que eu gostei muito do exemplo com o qual você inicia e finaliza a sua exposição da presença dos deficientes na praia em João Pessoa, que, aliás, um pequeno parênteses aqui, o melhor churrasco de peixe que eu comi na minha vida foi nessa praia. Foi, de fato, assim, maravilhoso, anos atrás. E antes desse evento acontecer. Mas eu achei o exemplo interessante porque a questão da deficiência ela traz duas questões da problemática da inclusão ao mesmo tempo. A primeira que aparece mais através da categoria acessibilidade, que nós poderíamos identificar como uma questão, como na dificuldade de especificar, eu diria, com possibilidade de inclusão material, física, enfim, você ter a ladeira em vez de escada para quem é cadeirante, você viabilizar que a pessoa fisicamente se mova. A outra questão, e eu acho que as duas aparecem no seu exemplo, por isso que eu retomei, a outra questão, que é mais ampla também, mas que certamente na questão da deficiência tem uma característica específica, que é o que eu tenho chamado, por exemplo, de inclusão discursiva, para usar um termo mais geral, mas que envolve, eu acho que com uma certa dramaticidade na questão da deficiência, vários aspectos de demandas de reconhecimento, porque a exclusão discursiva passa um pouco aos meus olhos, pelo menos, pela afirmação, digamos assim, não só de uma deficiência física, mas de uma deficiência de mérito, tá certo? A ausência de valor. E você também deu vários exemplos interessantes de como isso é percebido por eles, como aquela frase, por exemplo, que você repete de que não vão admitir políticas públicas para a deficiência sem eles, né? Muito interessante. Acho que vai muito nessa direção. Eu não sei se por exemplo, se dividir essas demandas de reconhecimento de direito, digamos, em termos de demanda de atenção, de integração, né, de inclusão material e discursiva, se ajuda ou não ajuda. E, finalmente, eu fiquei muito curioso pelas coisas que você falou, e, evidentemente, eu não podia falar sobre tudo, que é um tema bastante amplo, você já deu uma boa ideia, mas de como essas questões são vividas na interação entre diferentes grupos de deficientes. Você deu exemplos de resistência, digamos assim, à inserção na categoria deficiência de alguns grupos, como eu nunca tinha ouvido falar no termo monoculares, né? Eu não conhecia o termo. Como aparece, eu não sei se há dados etnográficos sobre isso, mas acho que seria muito interessante a gente pensar sobre isso a partir de pesquisa etnográfica, sobre como isso é visto na relação entre eles e com a sociedade mais ampla. E gostei muito da apresentação, que são só essas modestas reflexões para a gente cultivar o diálogo. Sim. Tá bom. Patrícia, pode mandar bala. Depois a gente faz outra rodada. Tá.
Não, eu que agradeço as questões ótimas, muito inspiradoras, até porque está numa reflexão mesmo inicial e acho que vocês apontam para questões bem interessantes de prosseguimento, né? O Daniel com certeza traz esse exemplo, né, da primeira-dama. A militância ficou empolvorosa quando ela, ela fez essa tradução de Libras, né, falou, e foi muito mal considerado um uso estratégico, né, da deficiência, vamos dizer assim, colocando ali e depois acabando, né, ameaçando uma série de direitos já conquistados, né. Então, eu acho bem importante essa questão de estar refletindo sobre essas, vamos dizer assim, dinâmicas, né, de militâncias conservadoras. Eu acho que fica, e quando tu estava falando, ficou mais evidente ainda para mim essa questão, né? Como é que há um movimento, na verdade, que se contrapõe, que foi muito forte politicamente, esse movimento de base, vamos dizer assim, da década de, pelo que eu estou avaliando, vendo e conversando com as pessoas, esse da década de 70, 80, que se constituiu muito dentro das instituições de assistência e de reabilitação, com muita referência desses saberes médicos, por aquilo que hoje a luta, né, de um movimento mais contemporâneo, inclusive internacional, vai estar chamando atenção dessa ideia, né, da contraposição ao modelo médico. Então, esses primeiros ativistas, esse movimento de base, estão muito ligados a essas instituições assistenciais que têm ainda bastante poder nas práticas, né? Nas práticas de inclusão, de integração das pessoas com deficiência, porque tem as instituições, né? As instituições de atendimento aos deficientes. Então, tem aí uma briga bastante importante. E aí a questão é, né, que modo de inserção, que modo de inclusão é essa, que eu acho que é a questão fundamental, entre uma atenção para as pessoas com deficiência que se pautam pelas ideias da reabilitação, que se pautam pelas noções mais associadas à doença, né, a própria lesão individual, ou um modo mais de inclusão, né, que está sendo disputado, vamos dizer assim, que se reflete muito mais nessas ideias da construção política, né, de uma noção de deficiência, em que os saberes médicos estão sendo contrastados com outras formas de definição da deficiência, inclusive o autodiagnóstico, né? Tem aí um debate interessante no campo do autismo, que é feito por esses grupos de ativistas mulheres e grupos de ativistas negros, né, de autismo, que vem a público denunciar a invisibilidade do autismo e a construção do autismo como uma categoria para homens, né, e para pessoas brancas. E mostrando essas experiências diversas, chamando a atenção, então, como é que, de alguma forma, esse debate militante até então do autismo privilegiou uma determinada construção da materialidade do autismo que excluía, por exemplo, mulheres e negros dessa construção. Então, o que parece bem interessante, né, nessas questões é como é que esses modelos todos são disputados e como essas categorias são alargadas ou constrangidas de acordo com determinadas perspectivas. Eu acho que aí tem uma disputa muito grande, inclusive está sendo produzido agora um novo modelo de classificação da deficiência, e que vem aí de volta uma importância muito grande dos saberes médicos, tentando engendrar uma definição mais médica da deficiência, ao passo que diversos movimentos vêm construindo aí a importância de uma definição mais ampla.
Então, eu acho que, na verdade, esses modelos estão sendo disputados, não é um campo nem um pouco consensual, mas é possível de verificar historicamente um pouco isso que eu estava tentando entender, né? Nesse texto, nessa primeira abordagem, o quanto que a emergência do movimento das pessoas com deficiência no Brasil, ele se dá nesse berço das instituições assistenciais, quanto essas instituições ainda têm um determinado privilégio e o quanto que essa forma de associação por tipos de deficiência também, de alguma forma, acaba produzindo aí uma importância dessa tipologia médica, pautando o debate sobre deficiência. Então, acho que é bem interessante acompanhar um pouco essa luta e perceber essa heterogeneidade desse movimento, porque essas instituições assistenciais têm muita força ainda, essas instituições de reabilitação, e tem força onde? Tem força nessa base mais estrutural, né? Do dia a dia das famílias com deficiência, porque muitas vezes, essas grandes discursividades estão associadas ao posicionamento da deficiência como diversidade, como, por exemplo, a política autista, né? Do movimento autista, que vai trabalhar com a neurodiversidade, né? Dissociando totalmente a ideia de um diagnóstico médico para definir o autismo e dissociando-se totalmente das lutas em torno da produção, por exemplo, de terapias cognitivas, né, que são muitas vezes fundamentais para as famílias de baixa renda para exatamente produzir uma certa adaptação das pessoas no mercado de trabalho, na escola e etc. Então, é um campo extremamente heterogêneo, mas que é um campo também em muita transformação. Uma das questões interessantes que eu percebo agora após 2019, né, com o Bolsonaro, é o quanto que esse grupo, essa força a força de um discurso tão conservador acaba está conseguindo possibilitar maior produção de alianças, né? Alianças inesperadas, assim, alianças interseccionais entre esses grupos de ativistas. Então, acho que isso é alguma coisa bem interessante também para se pensar o quanto que uma ameaça, vamos dizer assim, superior, externa, produz aí novas formas de aliança nesse campo de disputas, né, de disputas políticas. Uma outra questão, e aí também tem uma discussão bastante importante sobre as narrativas públicas sobre deficiência, né? Então, não só essa dimensão das políticas, mas que narrativas públicas estão saindo nas séries, né, nas novelas e etc. Como pensar essa materialidade da deficiência no discurso público, e isso também é bem interessante, né? A questão do Luiz Roberto eu achei interessantíssima, todo o tempo que eu falava da particularidade, né, da particulação dos direitos humanos. Lógico que vinham na cabeça todos os trabalhos, eu já foram implicitamente, a construção eles estão implícitos em toda a construção do argumento, embora eu acho que cabe mesmo, como tu salientasse, colocar de uma forma mais explícita, né, esse debate todo sobre as formas de naturalização da desigualdade, especialmente nesse caso da comparação com os Estados Unidos, né, exatamente por toda a construção analítica que pesquisadores brasileiros têm feito nesse campo de questões, né? Então, acho que realmente é uma questão muito importante de ser trazida, né? Exatamente essa naturalização da desigualdade no caso brasileiro, essa percepção, né, dessa relação indivíduo e pessoa, e que muitos autores já têm trabalhado, né? Se isso traz alguma especificidade para a deficiência, é uma boa questão, né? Como fazer com que isso se torne uma coisa mais efetiva mesmo
na própria pesquisa. Mas o exemplo, eu acho, da praia de esse exemplo é magnífico. Eles estão falando a praia é nossa, eles também estão se apropriando, né, da praia. Então, assim, tem ali uma disputa de quem é a praia, que é muito interessante, né? Então, eu achei que é bem legal. E acho que essa questão do reconhecimento é fundacional também nesse campo. Acho que dá para trabalhar com essa discussão analítica, né, sobre a questão do reconhecimento. Esse slogan aí é muito importante mesmo, nada sobre nós sem nós, que é essa dinâmica do valor, né, que está se referindo. E acho que também a questão da integração sobre os grupos, né, eu anotei aqui na integração entre diferentes grupos de deficiência. Ah, sim. Isso eu acho que é também, eu gostaria de perseguir mais essa discussão. Eu sei que é uma coisa super... tem que ter muito cuidado, né? Porque, na verdade, o que eu penso, eu vejo, e trabalhando com as pessoas, conversando com deficientes, assim, é óbvio que o movimento social acaba também sendo normativo, né? Então, que tipo de... por exemplo, quando se faz uma live com autistas, mulheres autistas, o que elas estão construindo como um discurso sobre autismo? Quais são as materializações do autismo que elas estão trazendo, né? Pois ali está se formando também uma militância, uma conformação. Elas estão disputando caracterizações sobre o autismo. Estão dizendo, ninguém viu ainda que as mulheres também são autistas, não é 4-1, e todas trazem, né, muitas vezes nas lives, a questão dos instintos, colocam alguma coisa na frente, estão mostrando, estão materializando, né? Então, como é que se faz essa normalização, vamos dizer assim, né, do autodiagnóstico, por exemplo, sobre o autismo? Isso passa também em outras questões. Eu tenho uma estudante que ela vai dizer, claro, estão colocando, ela teve um AVC, né, e ficou com uma questão neurológica, assim. Então, ela tem alguma dificuldade de andar, mas também tem alguma dificuldade com o tempo de fazer as coisas, né? E ela odeia. E ela diz, bom, para a gente ser, né, considerado deficiente, a gente tem que fazer um papel. Então, eu tenho o dia que eu vou ser a deficiente. Então, é mostrar publicamente essa deficiência. Então, é lógico que essa construção da fronteira de deficiência e não deficiente e não deficiente, né? Que materialidades que se fazem para se construir isso? Quais são as materialidades médicas? Quais são as materialidades que as narrativas do movimento social estão construindo? Eu acho bem interessante ir nessa direção, né? Então, essa, na verdade, é onde eu mais tenho interesse em prosseguir, né? Que seria esse tipo também de uma espécie de normalização também da deficiência que se faz a partir dos movimentos sociais, né? Mas achei muito interessante, vou adicionar essas reflexões, inclusive, já na minha próxima apresentação. Obrigada. Bom, agora temos mais 2 inscritos, primeiro o Marcos, depois a Carol. Marcos? Tá bom. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Eu fiquei interessado na sua apresentação em várias coisas, mas o que me interessou mais é o café pequeno mesmo, porque eu gosto de briga ali. Então, eu fiquei curioso para saber sobre essa questão dos monoculares, né? Eu queria saber se eles têm suas próprias associações, e eu fiquei curioso para saber como é que eles recebiam essas críticas e formulavam as reações a elas, né? Assim, na verdade, uma pergunta, é um pedido para que você explore mais essas disputas entre os movimentos para mais ou menos legitimidade para as suas demandas de direitos. É isso. Carol? Oi, Patrícia, tudo bem? Patrícia, Tudo bem. queria agradecer, foi muito interessante seu seminário, sua palestra. Fiquei pensando também bastante com várias coisas, assim, porque eu também tenho
feito estudos no campo dos movimentos sociais, apesar de ser um campo muito diferente, que é o de familiares de pessoas presas. Pessoas presas e familiares de pessoas presas, né? Mas aí eu vim sua fala, primeiro eu fiquei lembrando, né, uma anedota, porque eu tenho uma amiga que é autista, uma mulher negra, e ela, vira e mexe, ela explicita para mim todos esses atravessamentos aí dentro do movimento social de mulheres autistas, né? Porque ela sempre quer explicitar a diferença em relação a trazer a dimensão racial disso, né? E muitas vezes ela encontra barreiras aí nos grupos que ela milita, né? E ela é uma pessoa muito briguenta, então ela faz várias brigas e ela está envolvida em vários grupos diferentes. Aí tem o grupo dos bipolares, o grupo dos autistas, tem o grupo que ela gosta mais, os bipolares são muito neurados, não sei o quê. Enfim, ela tem várias histórias e é muito engraçado que eu fico acompanhando essas histórias. Eu fiquei lembrando da Renata quando você começou a falar. Inclusive essa coisa de aparentar a deficiência, né? Uma pessoa que tem uma deficiência mental e que está medicada, não está em crise, como ela, quando ela não está em crise, ela não aparenta a deficiência, né? Então ela vive um certo conflito com a invisibilidade dessa deficiência, porque você não é reconhecido enquanto tal, né? E aí várias pessoas já falam, mas você não parece que você é doente, você não parece ser deficiente. E ela fica muito brava com isso, né? Porque existe uma ideia do que seria normalidade e o que seria deficiência, e ela tem que, ao mesmo tempo, transitar entre esses dois, né, na vida social, e as pessoas veem essas dimensões como excludentes, né? Ou você tem que aparecer de todas as maneiras, com todas a encenação do que é a sua deficiência, senão você não é reconhecido enquanto tal. Aí ela falou que quando ela vai nas audiências, que ela faz umas audiências por conta, acho que é do pai, para conseguir, acho que é pensão do pai, por conta da deficiência dela. E ela toma vários remédios para ficar super grog, sabe? Assim, porque é isso, porque senão ela vai aparecer normal, aí já não tem o direito, né? Enfim, é super problemático, ela vive muito esse conflito também. Mas uma dimensão que eu tenho trabalhado dentro desses movimentos sociais e também da compreensão aí, dos direitos de pessoas presas, né? Acho que o direito de pessoas presas não seria nem o etc. Ele já não está nem, ele não está nem no etc, né? Ele tá simplesmente não existe mesmo, né? E aí, dentro desse contexto de um esvaziamento aí desses direitos de cidadania das pessoas presas, que é amplamente aceito dentro da nossa sociedade, né? Os direitos humanos acabaram se tornando uma espécie de... São pessoas, né? Não são noções abstratas, não são afirmações às quais todos nós somos intitulados enquanto seres humanos, né? São pessoas que se materializam ali de alguma forma e depois que os direitos humanos vão embora, acabou, já não existem mais ali dentro daquele ambiente, né? E as familiares também reproduzem muito isso, né? De falar, tem que vir os direitos humanos, tem que chamar os direitos humanos, sem a gente saber exatamente quem seriam esses direitos humanos, né? Enfim, que órgão seria esse, que pessoas seriam essas. E aí comecei a refletir muito sobre essa concepção de direitos humanos, como ela reflete mesmo uma situação ali muito particular do campo. Essa interpretação que é muito própria, né? E aí queria saber se no caso aí de pessoas com deficiência tem alguma interpretação própria em relação aos sentidos do que são direitos humanos, ou reflexões que se fazem aí a partir dessa realidade, né? É isso. Patrícia? Sim. Então, Marcos, bom te encontrar, que estou te devendo um e-mail. Eu sei, isso é mais fácil ali no Instagram, os e-mails eu estou mais demorada. Mas então, a polêmica dos monoculares, eu fiquei sabendo, até o Luiz Eduardo está aqui, inclusive por uma questão chegou até a aba, né? Porque a aba... o Comitê de Acessibilidade e Deficiência da aba assinou, né, uma moção conjunta com vários movimentos no campo da deficiência contra essa solicitação
dos monoculares serem colocados, né, no mesmo estatuto de deficientes, né? E aí veio essa questão toda, o Comitê de Acessibilidade e Deficiência, que tem algumas pessoas com deficiência mesmo na aba, começaram a discutir, né, toda essa questão. Mas era uma coisa que ficou o campo todo de militantes, né, da deficiência, muitos foram completamente contra, né? O que foi usado como resposta foi que toda a demanda vinha a partir da noção da classificação do CID, né? Que o Código Internacional da Doença, que fica e que baliza muitas dessas práticas cotidianas de definição da deficiência, apesar de que os ativistas e as legislações já se modificaram para estar abarcando aquilo que seria o CIF, né, o Código Internacional da Funcionalidade. Mas essa luta continua nesse dia a dia das instituições. Por exemplo, a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha com o CID até hoje, para definir quem pode se inscrever no concurso público, tá, cotas para ingresso na universidade, para cotas para deficiência, né? Então, toda a justificativa de que não deveria ser considerado os monoculares deficientes se deu, e todas as cartas, né, contrários, né, a essa inclusão se deu a partir de que eles estariam utilizando o CID, eles estariam utilizando uma justificativa médica para definir a deficiência, né? Associando a deficiência com a lesão do corpo, né? E isso é totalmente contra toda uma definição contemporânea da deficiência, que vai falar que são impedimentos de longa duração, mas em contato com barreiras sociais, políticas e culturais, né? E o que houve de reação é as pessoas realmente se dizendo, mas como você está dizendo que eu não sou deficiente, né? Então vem assim muitos relatos de dificuldades realmente de percepções, de visões na hora de ler, né? Dirigir e outras, né? Dessas pessoas que não têm a visão de um olho, dizendo, mas como que isso não é deficiência? Então, comparam, né, esse tipo de prática, de leitura, que é um pouco mais dificultosa, que necessita, né, de uma lente maior para possibilitar a visão, com as pessoas que não têm nenhum tipo de visão. A contraposição disso na verdade, se os monoculares entrarem na categoria de deficiência, o que vai acontecer? Eles têm uma vantagem muito grande em relação aos cegos. Então, todas as cotas, as vagas das cotas para deficiente visual vão ser ocupadas pelos monoculares, né? Então, tem aí uma questão interessante, quanto que o próprio funcionamento das políticas constrange a ampliação da deficiência como uma categoria política identitária. Porque, na verdade, o que eles estão debatendo é que, se entrar os monoculares na definição de deficiência, vai ter uma exclusão dos cegos, né, das categorias de ocupação profissional através das cotas, né? Então, essa questão de o que a Cláudia Fonseca já trabalhou num outro livro, Direitos dos Mais e Menos Humanos, quer dizer, quando a gente está numa sociedade completamente desigual, de recursos escassos, acaba se dando essas brigas que às vezes, inclusive, né, estão produzindo certos essencialismos, mesmo dentro dos próprios movimentos sociais, né? A questão da Carolina, eu acho que é uma questão que é muito evidente, né? Às vezes essas exclusões, vamos dizer assim, de gênero e exclusões das categorias, né, de raça,
em função de um certo debate sobre deficiência. A Anaí Guedes de Mello tem um texto que ela vai falar sobre a Frida Kahlo e o quanto que o feminismo, quer dizer, como ela chama assim, o feminismo mercadológico impediu que se problematizasse a deficiência da Frida Kahlo, né? Ao passo que ela representava em todas as obras, né, a sua própria deficiência, mas nunca foi, né, problematizada essa deficiência. Então, aí tem esse jogo de visibilidades e não visibilidades que eu acho que é extremamente interessante de ser pensado, né? Com relação e isso e tem um campo bem interessante de debate sobre essas deficiências não visíveis, né? A Sarah Gibbon trabalha de alguma forma nessa questão isso causa uma apreensão para as pessoas que têm algum tipo de deficiência não visível muito grande, né? E é um motivo também de causador de algumas disputas nesse campo de luta, porque por que eles estão ganhando e a gente nunca é reconhecido, né? Então tem aí uma questão de um reconhecimento dessas deficiências não visíveis que é muito difícil e é mais um fator complexificador, né? A questão dos direitos humanos é assim que esse campo emerge, né? Depois também, principalmente no debate acadêmico. Esse primeiro grupo de ativistas, eles estão falando dos direitos fundamentais, os direitos à vida, né? Mas com a progressiva, o que eu estou vendo, né, nesse campo agora é que com a progressiva criação de movimentos que estão trabalhando de uma forma interseccional, autismo negro, autismo das mulheres, né? A pauta dos direitos humanos nesse âmbito mais genérico está se tornando um pouco mais invisível, né? Então, ela foi importante no momento de assunção dessa categoria política, né? Mas nesse momento, com a ocupação, né, de uma ênfase, melhor dizendo, né, nessa dimensão da interseccionalidade, ela está um pouquinho menos visível. O que apareceu com muita evidência agora na pandemia foi exatamente uma retomada dessa noção de direitos humanos com a questão da vida, né? Porque os grupos deficientes teve várias cartas, né? E um pouco para o Marcos, como é que isso se dá? Essas brigas se dão através de notas de repúdio, cartas, eles escrevem muito, né? Então, a questão do direito à vida, enquanto um direito humano fundamental dos deficientes, foi retomado com as ameaças do Covid, as ameaças da Covid com essa dimensão de não receber tratamento, não ser levado, né, a um respirador em função de privilégios de uma vida que valeria mais não deficiente. Então, tem ao redor do mundo muitas associações, aqui no Brasil, o CONAD, a Associação das Pessoas com Síndrome de Down, todas escreveram notas, né, salientando a importância do respeito aos direitos humanos e ao direito à vida das pessoas com deficiência, né? Então, isso foi retomado de uma forma bem forte, né, nesse momento da pandemia. Tá desligado seu microfone, Luiz. Ops, hoje eu estou meio fora do ar. Patrícia, eu tenho uma pergunta. Você podia falar um pouco mais sobre a pesquisa que você estava querendo fazer? Quem que você estava pensando? Como é que... É uma pesquisa, a gente começou a fazer, né? Agora tem essas que eu falei mais no início, né? A Valéria está continuando a fazer, cada um está fazendo na medida do possível através de
telefonemas, WhatsApp, videoconferências. A gente está buscando essas narrativas, trabalhando com muito material público, que é um material extremamente importante quando a gente está trabalhando com militância, né? E essas entrevistas, né, mais individuais, vamos dizer assim, por telefone, por Zoom, por outras coisas de computador. Mas a gente estava fazendo uma pesquisa no Morro da Cruz, destinada a entender a vida familiar das pessoas com deficiência, e ligadas a um centro comunitário, né? Então, as famílias recebiam, nós compramos 5 telefones celulares, com essa possibilidade de gravar vídeos e áudios, e fizemos um pequeno roteiro para saber como é que eles estavam vivenciando, né, a Covid, qual era a constituição doméstica, os cuidados, um certo roteiro assim, de entrevista, e eles poderiam gravar, né, vídeos. Então, recebemos alguns materiais dessas crianças, foi bem interessante, retomamos assim a conversa, depois que recebíamos os materiais, adensamos, era a ideia de ter um contato mais longitudinal, até, né, nessa questão, só que com o avanço da Covid, com essa mudança assim dessas bandeiras para uma bandeira vermelha que continua aqui em Porto Alegre, nós decidimos parar essa pesquisa com medo que as pessoas fossem infectadas e que o próprio celular fosse uma matéria de contaminação, né? E precisávamos de um mediador local, que era um educador desse centro comunitário, que estava entregando, né, esses materiais e nos repassando os vídeos, nos repassando os diários. Trabalhamos também com pequenos caderninhos que a gente entregou para cada criança. E agora a ideia é retomar, entregando os cadernos e deixando os cadernos até acabar a pandemia, e fazer contatos mais com o telefone, por telefone, né? Sem mais essa ideia dos celulares para que eles possam ter os vídeos e etc, né? Foi super interessante nesse contraste, assim, né? E que também acho que chama a atenção, assim, como às vezes dificulta na nossa metodologia com essa realidade pós-pandêmica, né? Porque tinha 2 famílias, por exemplo, de uma menina deficiente que tem fibromialgia, e que então a gente conseguiu acompanhar todo o caso dela, vamos dizer assim, quando fechou um hospital, fecharam os atendimentos todos, né, inclusive no conselho tutelar, nas clínicas que ela ia, e foi assim alguma coisa absurda, assim, como que essa política geral do isolamento social atingiu a ela e em sua deficiência, vamos dizer assim, nesses cuidados, né, básicos de saúde, de vida social, que foram impossibilitados, né, nesse tempo. Mas teve um outro menino que a gente também pesquisou a família, e que essa família não tinha nenhuma forma não tinha nenhum telefone celular, né? E aí ele conseguiu, a gente só tinha mediação através desse Eduardo, desse mediador, e eles acabavam não conseguindo trabalhar com esse celular, né? E não tinham outro tipo de acesso. Então, embora o caso da fibromialgia a gente conseguiu percorrer tudo com elas, todas essas dificuldades, o caso do menino nós nem conseguimos mais ter acesso, porque não tinha nem como chegar até ele, né, com essa nossa metodologia à distância, tentando falar por redes, porque a internet não pegava, era super difícil trabalhar com o celular, né? Então, isso também causa um pouco assim de lamento, né, de ver essas 2 experiências, mesmo dentro de um grupo super periférico. Eles moram no Morro da Cruz, mas mesmo assim tinha uma experiência que era quase impossível de ser nominada, de ser narrada antropologicamente, tal
situação de precariedade social que eles estavam vivendo, né? Que eles vivem, não estavam vivendo, mas que nessa nossa metodologia um pouco adaptada em função da pandemia que tentamos colocar, né? Então, agora vamos fazer os contatos por telefone, isso com esses que têm acesso à internet, né? Óbvio. E entregaremos esses materiais, né? Então, acho que vai ser interessante, mas é um pouco complexa no sentido de trabalhar com essas comunidades periféricas necessitando de tecnologias, de rede, de internet, de equipamentos. É alguma coisa bem complexa, bem difícil de ser feita, né? Basicamente isso. Tá Mas, bom. como eu te disse, eu tenho outras pessoas também fazendo outras pesquisas. É um projeto mais amplo, né? Ok. Patrícia, em nome do Caju, gostaria de muito agradecer a sua participação, que foi, como todos os colegas já disseram, excelente. Já temos crianças para cuidar daqui a pouco, né? Você e eu. O resto não temos, a gente tem. Então, quero te agradecer e convidar para você voltar mais vezes. Porque sempre é um prazer muito te ouvir. obrigada. Volto sim, com certeza. Foi ótimo passar essa Eu tarde. quero avisar que a nossa próxima reunião é só dia 7 de novembro com a Inês. Não será em outubro? Não, em outubro nós não temos. Vai ser, olha só, 6 de novembro, com a Irene Juárez. Ficou dia 6 mesmo, coincidindo com a aba? A gente vai provavelmente mudar esse dia, né? Mas estou avisando já que no nosso próximo mês não teremos, tá bom? Só, Então, tá bom.